Bom dia, nono ano. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o olhar de filósofo, no caso, do filósofo Aristóteles. Então, vocês podem abrir o livro de vocês na página 20 e acompanhar comigo mais uma aula, tá certo? Então, passando aqui, nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre a visão de justiça do filósofo Aristóteles. Então, o conceito de justiça presente no texto que vocês viram na aula passada, que é ser justo é ser exato, e a gente pode fazer aí uma relação com esse pensamento do filósofo Aristóteles. Filósofo, inclusive, vocês já estudaram em aulas anteriores, a justa medida, por exemplo, enfim. Então, esse texto pode ser relacionado ao pensamento de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C. Segundo ele, a justiça, assim como as outras virtudes, deveriam seguir uma justa medida, um equilíbrio entre o excesso e a falta. Além disso, pensando em sua aplicação às relações sociais, esse filósofo a dividia em 3 tipos. Primeiro, a gente precisa entender que justiça, na visão do Aristóteles e de muitos outros filósofos desse período, era considerado uma virtude do ser humano, uma virtude em agir justamente. Então, por isso que a gente pode associar esse texto que vocês viram na aula passada e que vocês utilizaram para fazer atividade, ser justo é ser exato, com esse pensamento de Aristóteles. Porque para ele, justiça, assim como qualquer outra coisa, outra virtude, ela deveria se enquadrar nessa justa medida que vocês já estudaram em outras aulas. Então, para esse filósofo, a justiça ela nem deveria ser larga demais e nem deveria ser curta, assim, né? Trocando para outras palavras. Ela deveria ser justa, ela deveria se enquadrar na justa medida. Nós não deveríamos pecar nem pelo excesso, nem pela falta de justiça. Então, assim como qualquer outra virtude, Aristóteles também defende essa justa medida para a justiça, só para que vocês entendam um pouco sobre esse pensamento dele. Então, ele buscando a melhor forma possível de aplicar essa justiça na sociedade, nas relações sociais do seu tempo, do período em que ele viveu, ele vai desenvolver aí 3 formas, vai dividir, na verdade, essa justiça em 3 formas diferentes. Então, para ele, existia a justiça distributiva, que era aplicada pelos governantes aos seus governados, distribuindo honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam igual posição. Então, a gente pode entender essa justiça distributiva como a obrigação dos governantes, do governo, no caso, hoje em dia, em distribuir, como é que eu posso dizer? Por exemplo, saúde, educação, segurança, igualmente para as pessoas, trazendo para uma visão de hoje. Assim como o próprio mérito, honras, enfim, são tudo isso tudo são atribuídos a essa justiça distributiva que deve ser aí aplicada por esses governantes de forma igual para todas as pessoas que ocupam igual posição. Na justiça comutativa, ela é responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. Nessa justiça seria, então, direcionada aí ao comércio, vamos dizer assim, as relações sociais que existem dentro desses comércios, dentro dessas vendas, trocas. Como a gente sabe, né, como vocês devem saber, há esse comércio, o comércio, na verdade, essas trocas
as vendas, não existia moeda como a gente conhece hoje, mas existia trocas, era muito comum durante esse período. Então, como a gente poderia ter uma noção de igualdade, como é que a gente poderia aplicar essa justiça dentro dessa concepção lá naquele período, que a gente sabe que, logicamente, não é como hoje, que existe todo um controle, todas as instituições responsáveis para isso. Então, deveria existir, entre essas trocas, entre esse comércio, essas vendas, essa justiça comutativa, que era a responsável por organizar e equilibrar essas trocas, não só de produtos, como alimentos, enfim, mas até mesmo de bens. Então, seguindo, lógico, o critério de igual valor entre os bens envolvidos. Então, a terceira justiça aí, forma de justiça, em que o Aristóteles coloca para a gente, é a justiça corretiva. É ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. Então, essa justiça é talvez a mais comum, a que nós mais conhecemos hoje em dia, é a justiça que pune as pessoas que cometem algum tipo de delito, algo errado. É uma forma de castigo mesmo, para punir essas pessoas que não seguem as regras impostas à sociedade. Então, hoje em dia, são as pessoas que cometem algum tipo de crime, sejam eles contra pessoas, a instituições, à própria máquina pública. Então, é uma justiça corretiva, dentro dessa concepção. Então, essas foram essas três formas de justiça que Aristóteles propôs aí durante o período em que ele viveu. Então, vale ressaltar que o Aristóteles ele vai se basear aí para elaborar essas três justiças de acordo, utilizando, na verdade, o conceito de cidadãos. Então, eram aplicadas, na verdade, para os cidadãos, quem eram considerados cidadãos durante a Grécia Antiga, durante o período em que o Aristóteles viveu. Então, as definições desses três tipos demonstram que a noção aristotélica de justiça se fundamentava em uma condição de igualdade e equilíbrio entre os cidadãos gregos. Então, ele, na verdade, buscou, com isso, com essa divisão dessa justiça, de criar essas três formas de justiça, buscar aí um equilíbrio, uma igualdade, mas para os cidadãos, que a gente vai ver que são considerados aí uma minoria da população. Então, no entanto, é importante lembrar que nem todos os que viviam na sociedade, que Aristóteles, eram considerados cidadãos, havendo entre eles até mesmo pessoas escravizadas. Então, a gente já tem aí uma concepção de que não era justo. Essas formas de justiças não era justo porque não era aplicada a todas as pessoas da população. Uma grande parte dessa população, ela ficava de fora. Então, como é que a gente vai ter uma noção de justiça se ela não é aplicada igualmente entre as pessoas? Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor quem eram as pessoas consideradas cidadãos na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Então, vocês podem perceber aí que só por aí a gente já reduz esse título de cidadão a uma minoria da população. Então, na Grécia, a cidadania era exercida diretamente pelo cidadão. Só quem fosse considerado cidadão poderia, de fato, exercer essa cidadania.
que tinha o direito, no caso, de propor e aprovar leis. Então, a responsabilidade de propor e aprovar leis estavam ligadas diretamente a uma pequena parte da população. Nesse contexto, os cidadãos tinham condições de opinar sobre a rotina da sociedade. Apenas essas pessoas que faziam e eram considerados cidadãos. Essas pessoas não. Quando a gente coloca aí, a gente já pode dizer esses homens, né? Porque mulheres não entravam nessa lista. Então, esses homens acima de 21 anos que eram filhos de pais atenienses ou mesmo fossem atenienses. Então, por causa do poder concedido ao cidadão na Grécia Antiga, poucas pessoas tinham esse status. Um pequeno e seleto grupo de cidadãos era formado principalmente por proprietários de terras, comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros, ou seja, a grande maioria da população não eram considerados cidadãos. Assim, estes grupos não tinham direitos políticos e participação nas decisões da comunidade. Eles eram simplesmente excluídos do poder de decisão, de formar aí essas regras, essa rotina dessa sociedade. Eram totalmente excluídos. Então, a gente pode perceber aí que esse conceito de justiça de Aristóteles é um pouco falho. Mas a gente também tem que lembrar que eram as condições do seu tempo, da sua sociedade. Então, a gente não pode aplicar essa visão, essa forma, na verdade, de justiça, o pensamento de Aristóteles, julgar em relação aos nossos dias atuais, porque eram tempos totalmente diferentes. Então, isso demonstra o quanto é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais estabelecidas em diferentes épocas e lugares. E será que só nesse tempo, só no tempo em que viveu Aristóteles, foi difícil criar esse conceito de justiça? Será que hoje em dia, com tudo mais esclarecido, com todos nós sendo considerados cidadãos, que têm esse poder de participação na sociedade, de escolher quem vai decidir, quem vai nos representar, já que vivemos em uma democracia representativa. Então, será que hoje em dia não é difícil estabelecer aí uma justiça que seja abrangente, que consiga chegar a todas as pessoas? Então, esse é um questionamento que a gente pode fazer, inclusive relacionar aí com o próprio tempo do Aristóteles. Então, assim, diante da realidade social que vivemos na atualidade, podemos nos perguntar: por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Seria possível estabelecer a igualdade entre elas? Afinal, uma das formas de se entender a justiça é a de que todos sejam tratados de maneira igual. Há, porém, aqueles que a entendem como oferta de tratamentos diferentes às pessoas, conforme as necessidades e os direitos específicos de indivíduos e grupos sociais distintos, ou seja, que burlam a justiça a fim de favorecer pequenos grupos ou indivíduos em detrimento de outros. Então, de acordo com essa visão, o objetivo da justiça é garantir o equilíbrio na distribuição de oportunidade entre as pessoas. E como podemos, então, distribuir essas oportunidades igualmente entre as pessoas vivendo em um país totalmente desigual, em todos os sentidos? Socialmente, racialmente, será, não sei se até essa palavra aí, né? Não sei se realmente existe, mas vocês entenderam o sentido que eu quis colocar. Então, com todos esses aspectos, como é que a gente pode, então, dessa forma, distribuir essas oportunidades igualmente? Então, são todas essas perguntas, são reflexões que eu quero que vocês façam a respeito
da justiça, já que a gente já vem trabalhando isso durante algumas aulas, tá certo? Lembrando que a atividade, toda semana eu passo uma atividade para vocês, e a de hoje eu vou deixar aqui, página 20, finalzinho aqui da página, número 1, número 2, número 3 e também número 4, tá certo? Página 21, página 20 e 21. Já vou adiantar aqui para vocês a atividade de hoje. Então, essa foi a aula de hoje, esse olhar do filósofo Aristóteles em relação à justiça. A gente pôde perceber aí nessa aula como alguns critérios, algumas coisas, elas se tornam tão presentes, apesar de tantos séculos de distância. Infelizmente, algumas coisas prevalecem, como essa desigualdade que existe. Mas, enfim, então espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando que qualquer dúvida, vocês deixem no chat, que eu vou estar lá. Vou colocar também a atividade lá. E por hoje a aula termina aqui, tá certo? Fiquem todos bem e até a próxima aula.